Boa tarde a todos e a todas. Estamos, neste momento, dando início, à abertura da nossa audiência pública, que tem como objetivo discutir a pauta nacional dos atingidos e atingidas por barragem. Logicamente, como aqui nós temos o formato de audiência pública, a ideia é que a gente faça um debate sobre o tema. A princípio não vai ter uma apresentação de alguém falando, um especialista falando sobre o tema, mas teremos aqui representante, sobretudo do movimento dos atingidos por barragem, do MAB, que vai, após a fala inicial de alguns dos convidados que nós vamos chamar neste momento para a formação da mesa, fazer o uso da palavra e, após essas três falas de três representantes da coordenação do movimento, nós vamos franquear a palavra para alguns dos convidados e aí daremos início ao debate. E para formar esta mesa de abertura, nós vamos chamar a Dalila Calisto, que é uma das coordenadoras do MAB aqui no estado do Maranhão, a Francinete Medeiros, a Daiane Lima. Eu gostaria que sentasse aqui os três que eu estou chamando, assim como a representante da Defensoria Pública já está aqui. Chamo também à mesa o secretário Ivaldo Rodrigues, também a vice-prefeita Karine Andrade, do município de Godofredo Viana. Qual é? É a senhora? Por favor, sente-se para cá, por favor. A Amanda Costa já está bem posicionada aqui na nossa mesa de reunião. A Clarice Viana, eu já citei, representando o Ministério Público, ou Defensoria Pública Estadual. O representante da CAEMA, a Denise Gomes. Qual é a Denise? Denise, por favor, se puder sentar aqui mais próximo. Tem dois representantes da Defesa Civil, que eu também gostaria que sentasse para cá, o Carlos David, não é isso? E o Hélito Cardoso. A Lília Raquel, cadê a Lília? A Lília, que também está representando aqui o mandato do deputado Zé Carlos. O Raimundo, o companheiro Raimundo do Sindicep. E Fernando Magalhães está representando aqui o sindicato dos urbanitários, né? Não é isso? Ok, então basicamente são esses os convidados que nós chamamos para fazer o uso da palavra e fazer uma saudação inicial. E inicio passando aqui a palavra para o nosso amigo Ivaldo Rodrigues. Só uma saudação breve, para depois a gente retomar com as três representantes do MAB. Boa tarde a todos e a todas.
Inicialmente, eu queria cumprimentar e me congratular com o deputado José Inácio por essa brilhante iniciativa de trazer à baila um assunto extremamente importante, atual e de muita relevância. E eu trago aqui, portanto, os cumprimentos do governador Flávio Dino, do secretário Rodrigo Lago, da Secretaria de Agricultura Familiar, dos demais componentes do governo do Estado que trabalham políticas afins, e dizer que estamos à disposição para participar desse debate nessa tarde e renovar as minhas congratulações ao meu conterrâneo, deputado José Inácio. Muito obrigado pelo convite. Oi, tá ligado? Mas o som tá mais baixo do que... Então melhora o som aí, por favor. Oi. Esses microfones aqui das bancadas não estão funcionando? Hã? Alô. Então nós vamos usar esses... Olá. Tá, tudo bem. Então, dando sequência às saudações, eu passo agora para nossa querida Amanda, representando a Sede Pop. Por favor, com a palavra, Amanda. Todos os presentes nessa audiência pública, na pessoa do deputado Zé Inácio, que nos recebe hoje, também da companheira Dalila, que é representante no movimento de atingidos por barragem no Maranhão e tem feito um trabalho de uma luta extensa, uma luta cansativa, mas muito aguerrida em defesa das comunidades que são atingidas pela instalação de barragens, pelo medo de conviver com uma barragem ou pelas consequências de um rompimento de barragem. Trago também hoje os cumprimentos do nosso secretário de Estado de Direitos Humanos e Participação Popular, Chico Gonçalves, e, nesse momento, desejo a todos nós uma boa tarde de trabalho. Eu acredito que nós precisamos, conjuntamente, nesse esforço interinstitucional, refletir acerca dos desafios trazidos pelas modalidades produtivas do nosso Estado, especialmente as que são pertinentes às questões relativas às barragens. Quando nós tratamos, por exemplo, do caso de Aurizona, eu tive, enquanto técnica da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, a oportunidade de acompanhar esta comunidade, né, juntamente com a Dalila e os companheiros do MAB, logo após o ocorrido. E são devastadores as consequências na vida das pessoas. E, nesse sentido, há uma necessidade de que as instituições do Estado do Maranhão possam compreender e traçar planos de contingência, planos emergenciais e também outras ações preventivas, mais especificamente, para garantir que a vida das pessoas ela possa ser a nossa prioridade, enquanto metodologia de ação, enquanto Estado, enquanto instituições públicas. E, nesse sentido, deixo meus cumprimentos e nos colocamos, enquanto Secretaria de Estado de Direitos Humanos, enquanto Governo do Estado, à disposição dessa plenária. É um prazer participar desta reunião, deste debate. Cumprimentar a minha conterrânea Mirrosa, que lá em Godofredo a gente se fala pouco, mas a gente está sempre se encontrando. E dizer que estamos aqui hoje para participar desse debate assim, de forma meio inesperada. Recebemos o convite hoje ainda. Na verdade, nem pude me comunicar com o prefeito, não consegui. Não sei se ele realmente recebeu o convite, mas estamos aqui porque um evento como esse, um debate como esse é muito importante para a nossa cidade. Então, não poderíamos deixar de estar aqui ouvindo e participando também. Ali em Godofredo é uma situação muito peculiar daquela mineração ali dentro, no centro do nosso município, né? E a gente sabe que quando uma empresa desse porte chega numa cidade, traz muitos benefícios, muitos avanços, mas também muitas preocupações, né? Muitas incertezas, né? Então, ali também nós convivemos com essa preocupação, com, às vezes, até indignação, não é, Mirrosa?
mas estamos aqui reunidos para colocar o norte, né, e dar uma direção também de como nós poderemos chegar a um consenso para definir a melhor forma de resolver aquela situação que a gente passa ali. O município de Aurizona, o município de Godofredo Viana, onde Aurizonas está dentro, é uma pérola do Maranhão, né? E nós estamos ali localizados e queremos que o nosso município se aproveite dessa oportunidade também para crescer, e não para ir para o buraco, entre aspas, como a gente vê ali na maioria das vezes que está acontecendo. O município de Godofredo Viana tem essa parceria e tem muita vontade e disponibilidade de cooperar para que tudo se resolva em prol das pessoas que residem tanto no município e principalmente na vila de Aurizonas. Muito obrigada pelo convite. A minha máscara, mas graças a Deus já estou com a terceira dose, acho que a maioria de nós aqui. E no período que a pandemia deu um avanço, se restabeleceu as restrições. E nós ficamos adiando, tivemos várias datas modificando, e chegamos a esta data, até por conta da jornada de luta nacional, tivemos que fazer e fizemos neste formato, até diferente do formato que inicialmente havíamos pensado, planejado. Mas agradeço a sua presença, de fato, reconhecemos que o convite chegou de última hora, e sua presença mostra o interesse em estar debatendo a temática, o interesse que tem essas questões para o município de Godofredo Viana. Eu passo agora a palavra para fazer sua saudação inicial a Lilian Raquel. Me chamo Lilian Raquel, sou chefe de gabinete do deputado federal Zé Carlos, deputado do PT. Gostaria de parabenizar o deputado Zé Inácio pela grandeza deste evento, pela importância que ele dá à pauta dos atingidos pelas barragens. Agradecer também à nossa companheira Dalila e ao companheiro do nosso coletivo Resistiu, Sabino, que está aqui presente, pelo convite, por estar sempre em diálogo com o nosso mandato. Infelizmente, o deputado Zé Carlos não pôde estar aqui hoje, ele já havia até confirmado presença, mas por um contratempo ele não conseguiu chegar a tempo, mas estamos gratos pelo convite. Quero deixar registrado que o nosso mandato, Dalila, é um mandato que está com vocês. Vamos ouvir as pautas e tudo que vai ser encaminhado aqui hoje vai ser participado ao deputado Zé Carlos pessoalmente pela própria coordenação do movimento, que vai estar com ele na quinta-feira em seu gabinete, e dizer que nós estamos nessa luta porque a gente sabe que o movimento e as pessoas atingidas pelas barragens, elas não podem estar à mercê dos interesses privados. E a gente precisa de uma política estadual e uma política nacional ativa que dê suporte a todas essas pessoas que passaram por esse processo, né, de tanto sofrimento e que precisam realmente que estejam pessoas engajadas em suas lutas. Eu gostaria também aqui de dizer que o deputado Zé Carlos é um deputado que é sensível às pautas dos trabalhadores e trabalhadoras do campo. É um deputado que tem representado muito bem a luta dos camponeses, né, a luta da agricultura familiar. Então, esse diálogo é um diálogo importante que eu tenho certeza que o deputado Zé Carlos vai poder contribuir muito no cenário nacional. Desde já agradeço a todos e me coloco à disposição nessa tarde de trabalho. Obrigada. Obrigado, Lília. Agora passo para a senhora Clarice Viana, representando aqui a Defensoria Pública Estadual. Eu só pontuar que a Defensoria Pública do Estado, através do Núcleo de Direitos Humanos, da qual eu sou titular, acompanha o caso do rompimento da barragem de Aurizonas, juntamente com a MAB, e junto com o Ministério Público Estadual, a Associação dos Moradores de Aurizona e a Defensoria Pública, nós atuamos judicialmente no processo, exigindo algumas reparações, né, por conta do rompimento, mas o ideal é que nós consigamos sair com propostas aqui para levar esse pleito a ser resolvido de forma extrajudicial, para ser mais célere e realmente com os atores que aqui estão presentes, deputado estadual, deputado federal, os representantes do governo do Estado. É importante que haja uma conscientização de que esse tipo de exploração causa danos à população vulnerável e que a gente não pode trabalhar só na reparação. Depois que
os danos ambientais ocorrem e a gente tem que judicializar, como é o caso dessa ação em relação à Aurizona, mas principalmente em relação à prevenção. Então, eu espero que essa tarde de trabalho seja para a gente sair com propostas de resolução desta demanda depois do ocorrido, mas também de prevenir futuras demandas por conta dessa exploração que o Brasil todo e o Maranhão, como já foi colocado, é um dos expoentes da mineração do Brasil. Obrigada. Agradeço sua participação e até lhe peço que, após a apresentação das 3 representantes do MAB, que a senhora pudesse fazer uma apresentação de tal forma que a gente pudesse entender melhor como que está esse processo, encaminhar a tramitação na justiça dessa ação que vocês encaminharam para tratar da questão lá de Arizona, né, que a senhora se referiu. Acho que é importante a gente ter mais elementos, mais informações e ver como, a partir daqui, desta audiência, nós possamos fazer algum encaminhamento que possamos também ajudar na celeridade dessa tramitação processual. Acho que seria importante isso. Queria ouvir também agora a dona Denisa, desculpa, da CAEMA, representando aqui a CAEMA. Boa tarde a todos e todas. Cumprimento o deputado Inácio Lula. Estou aqui representando a CAEMA na pessoa do doutor André de Paula, presidente, que não pôde comparecer devido à sua agenda. Nós sabemos que os conflitos de barragem, eles demandam muito acesso à água potável e a CAEMA se dispõe aqui, neste momento de debate, em ajudar e levar todas as considerações que serão levantadas aqui à presidência. Estou aqui também, desejo a todos uma tarde proveitosa de debate. Obrigado, dona Denisa. Passo a palavra agora ao Raimundo, representando aqui o Sindicep, fazer uma breve saudação. Boa tarde a todos e a todas. Eu quero cumprimentar aqui a todos os homens na pessoa do deputado Zé Inácio e as mulheres na pessoa de Dalila. Nós, em todo momento, no Sindicato de Servidores Públicos Federais no Estado do Maranhão, desde a sua criação, a gente tem sempre o engajamento de estar contribuindo com a luta dos trabalhadores, todos eles de uma maneira geral. E mais do que nunca, o movimento dos atingidos por barragem, a gente já fez a nossa contribuição, vamos manter a contribuição, tanto política como a contribuição de possa ajudar para a gente resolver as questões do Maranhão. Eu estive lá na região, depois que vocês fizeram o evento lá, e a gente constata a riqueza que tem o Maranhão e que está sendo explorada de uma maneira predatória. Eu quero citar assim, só um corte do meu município. Nós temos lá uma fábrica de cimento, que na época a gente fez a denúncia da barragem, que não tinha barragem, eles acabaram com o rio Codozinho. E o rio Codozinho desempregou muitos pescadores lá da região. Era o rio que tinha muita fartura de peixe, e com a implantação da fábrica de cimento na Sal, eles acabaram com o rio, certo? Então, essa é a realidade do grande capital, o capital que só visa o lucro, que não visa também a humanidade e principalmente atingir a todos os trabalhadores desse país. E a água é um bem acessível a todos e é um bem de saúde para todos nós. Então, parabéns aí ao nosso deputado mais uma vez por essa iniciativa aqui dessa audiência. O Manuel Lai está aqui, o presidente da CUT? Chegou. Tá. Então, já lhe cumprimento e lhe passo a palavra para você fazer a sua saudação inicial. Boa tarde.
Primeiramente, obrigado, deputado Zé Inácio, povo do MAB, todos aqueles que estão aqui nessa guerra por direitos, né? A CUT Maranhão, ela, desde que conheci Dalila e o MAB, né? Ela me apresentou o MAB, foi a porta que nos levou a conhecer de perto o movimento dos atingidos por barragem, e desde então temos não poupado esforços, nem medindo distância, para estarmos juntos, tentando resolver quaisquer problema que seja, para poder diminuir o sofrimento desse povo. Tudo aquilo que, como eu cheguei e ainda ouvi o companheiro Raimundo dizer, que o grande capital faz no planeta Terra hoje, só prejudica aqueles que mais precisam do que a natureza ainda tem para nos dar. Por lucros incessantes, tristes são os sofrimentos daqueles que padecem com as consequências que não são medidas pelo capital. Portanto, a conversa já está adiantada, eu só quero dizer que iremos nessa luta até o fim. Obrigado. Muito obrigado, Manuel. Nós temos aqui dois representantes, né, da Defesa Civil. Eu vou passar a palavra aos dois, primeiramente ao Carlos Davi, e em seguida, já na sequência, ao Wellington. Vocês podem fazer uma saudação também inicial. Agora, eu gostaria que depois vocês fizessem uma fala mais abrangente e detalhada da situação que vocês têm feito o acompanhamento dessas barragens. Entendeu? Tá bom? Beleza. Boa tarde a todos. Cumprimento em nome do senhor deputado Zé Inácio. Alô? Boa tarde a todos. Cumprimento aqui a todos os presentes em nome do deputado Zé Inácio. Eu sou o capitão Veiga, do Corpo de Bombeiros Militar, representando, juntamente com o tenente Wellington, a Defesa Civil do Estado. Agradecemos o convite por estar participando aqui da audiência pública, colocando essa temática de segurança de barragem como uma agenda pública, fomentando a discussão, a identificação dos problemas e a elaboração de alternativas para a resolução. Dizer que a Defesa Civil do Estado está à disposição deste debate. Bem, pessoal, boa tarde a todos. Quero agradecer o convite, cumprimentar todos os presentes, cumprimentar também a pessoa do deputado Zé Inácio por esse convite, certo? É importante realmente toda essa união, trabalhando aí em prol da defesa do pessoal que é atingido diretamente. Só eles sabem a realidade do que vivem, né? Também estou representando a Defesa Civil Estadual do Maranhão, um braço aí do Corpo de Bombeiros Militar, e representando também o nosso comandante-geral, o Coronel Célio Roberto, do Corpo de Bombeiros, ok? Bem, e a gente já vem atuando há algum tempo nessas vistorias de barragens, principalmente na questão da segurança, né? Que eles trabalham no sentido de garantir que elas não venham a romper. E também pegamos o gancho da parte ambiental, né? Então, no decorrer da reunião, a gente discorre mais sobre o assunto. Tudo bem? Agradeço mais uma vez, boa tarde a todos. Como nós teremos ainda tanto a Daiane como a Francinete para falar sobre o MAB, eu gostaria, se possível, vocês, além de contextualizar toda essa programação, essa bandeira de luta de vocês, e você também destacou a situação de algumas barragens aqui no Maranhão, mas eu acho que seria importante a gente discutir aqui também na audiência pública para saber como é que está de fato a situação das famílias que foram atingidas lá em Arizona, quais providências que foram tomadas depois daquele acidente que teve lá, quais as medidas que estão sendo, não só de reparação, mas até mesmo preventiva,
para que outro acidente parecido não ocorra. Se tem atuação de quais representação de governo lá e qual governo que está ausente, tanto na esfera estadual ou municipal. Eu acho que era importante também nos dar um quadro, como está a situação da barragem lá de Pericumã, aqui na Baixada. Ela está normal, corre algum risco, precisa fiscalização, precisa de uma reforma. Eu acho que a gente precisa aqui, nesta reunião, debater questões como essa, para ver se a gente tira alguns encaminhamentos. Tem a barragem aqui do Bacanga, no caso, Pericumã, responsabilidade é Denox. Bacanga, responsabilidade é governo do Estado, através da Cinfra. Aí tem Rio Flores, a barragem do Rio Flores. Como é que está essa situação dessa barragem? Lá em Parnarama, Matões, eu já vi por parte de documentos de vocês e de diálogos que a gente tem tido, de que tem situações de barragem lá que precisa também a gente trazer aqui para o conhecimento de todos, para a gente conhecer a realidade e saber o que é que nós podemos tomar de providência. Arizona, que nós citamos, a situação das 7 barragens de rejeito da Alumar, qual que é a situação que está? Tem algum acompanhamento, tem algum indício de que precisa ser feita uma fiscalização mais rigorosa, ou tem notícias de que teve algum tipo de vazamento, coisas parecidas, que a gente possa, de fato, tirar também como encaminhamento da audiência pública, resultados práticos, no sentido de, se for necessário, fazer uma vistoria em determinadas barragens dessa aqui. Se for preciso, a gente acionar alguma autoridade pública, tanto do Poder Executivo como de órgãos de controle, a gente possa tomar providência. A hidrelétrica de Estreito, como é que está a situação dessa hidrelétrica? Há uma margem de segurança, porque que quando chove na região tocantina, há um alagamento de cidade como Imperatriz e outras cidades, tem a ver diretamente com a barragem, qual a providência que pode ser tomada. Assim, porque estou fazendo esta fala neste momento? É porque a ideia daqui da audiência pública é a gente debater a temática que tem sua importância a nível nacional, né, porque lida, de fato, com milhares de famílias que, às vezes, são deslocadas, às vezes, vivem em situação de risco, e outras que foram diretamente atingidas. Então, como a gente fazer isso? De que forma nós vamos estar também discutindo com algumas secretarias que estão aqui, para que a SAF atue de forma preventiva, capacitando, orientando as famílias, que na maioria das vezes são de agricultores, familiares, ou de pescadores que moram na região de abrangência da barragem, né, como a Sede Pop também pode estar atuando, e outras secretarias. Então, eu gostaria que, além de se tratar da pauta, né, de reivindicação, que por si só já tem uma relevância muito grande, porque a gente traz a público toda essa temática, porque muita gente nem tem conhecimento que existem famílias atingidas ou em situação de risco, porque existem barragens. Tem gente que nem sabe que tem barragem no Maranhão, né? Então, eu acho assim, que a gente tem que ter um debate aqui, numa linha do que a gente possa tirar alguns encaminhamentos. Só para eu finalizar minha fala, para eu te passar, é que tem um projeto de lei tramitando aqui na Assembleia, que trata sobre uma política estadual de defesa aos atingidos por barragem. Como a Dalila bem já destacou, já tramitou na CCJ. Então, nós vamos estar dando acompanhamento. É um projeto de lei apresentado pelo deputado Adelmo. Ele, inclusive, foi convidado, era para ele estar aqui, para ele explicar sobre o projeto, sobre a tramitação.
legislativa, mas que, como fruto final desse encaminhamento dessa audiência, nós vamos estar dando acompanhamento para que esse processo ele tenha uma tramitação mais rápida e seja aprovado na casa nos próximos meses. Então, eu acho que a gente precisa tratar alguns assuntos de forma específica, dizendo, olha, a situação em município tal está assim assado. Como fazer para a gente tentar resolver ou amenizar a situação? Tá, para que a gente tenha um resultado prático aqui desta audiência pública. Mas é isso, aí eu passo a palavra agora para a Francinete Medeiros. Você, né? Obrigado. Pode ser? Boa tarde a todos e a todas. Eu sou a Francinete, eu sou quilombola lá da região de Matões, bem próximo a Parnarama. Sou ameaçada pela construção de barragens do Rio Parnaíba. Faço parte da coordenação regional do MAB, ali na região do Médio Parnaíba, que engloba o Maranhão e o Piauí. Gostaria de colocar que esse momento é muito importante para nós, enquanto atingidos por barragens, que é um momento de um espaço de construção coletiva, onde todo mundo vai poder colocar o que é de direito de cada um, de cada secretaria, até porque a nossa pauta tem diversos pontos que serão apresentados, então não vou me alongar, porque também tem muita gente aqui para falar, tem o pessoal de Pinheiro que está aqui, as famílias das pessoas lá de Aurizona, e é isso, vou passar aqui para a companheira, para a Daiane, que vai tratar melhor sobre a Aurizona, até porque ninguém melhor para falar do que quem vive lá, É isso, muito obrigada. É isso, tá, obrigado. Então já passo direto aí para a Daiane. Boa tarde a todos e a todas. Eu me chamo Daiane, mas eu acredito que todos prestaram atenção que a vice me chamou de Mirosa, porque lá onde eu moro todos me conhecem por esse nome, Mirosa. Sou moradora de lá e sou uma das atingidas. Igualmente, algumas pessoas que aqui estão presentes, também. Não vou me prolongar muito, porque a gente vai ter que sair agora, antes de terminar. Mas vou falar um pouquinho do que está acontecendo, do que aconteceu e do que vem acontecendo, No dia 25 de março de 2021, aconteceu o rompimento da barragem da mineração, que é a Equinox Gold. Então, com esse rompimento dessa barragem, a gente ficou sem água potável, porque a nossa estação de água foi completamente destruída pelo rompimento. Não só a nossa estação de água, como chegou também aos manguezais. Os pais de famílias também ficaram sem suas redes, seus motores, canoas, que essa água desse rompimento da barragem levou tudo isso. Então, não foi só uma, duas ou três famílias que ficaram prejudicadas. Foram todas as famílias de Aurizona, porque todo mundo ficou sem água. Daí a gente começou essa luta por água, porque não é crime lutar por água, que água é vida, a gente não vive sem ela. E por conta dessa luta, mulheres, mais são mulheres, porque as mais prejudicadas somos nós mulheres, que somos donas de casa. Fomos fazer um movimento pedindo água, então mães de família foram presas por conta de estar lutando por água. Eu acredito que isso só aconteceu talvez porque o prefeito, de Godofredo Viana, não tenha olhado para esse lado. Porque se ele tivesse olhado para esse lado, a gente não precisaria estar em movimentos, em rua, em estrada, vindo aqui em São Luís pedir água. Eu acredito que se ele olhasse, a gente não ia precisar estar aqui hoje, nesse momento. Então, a vice está aqui, vou fazer esse pedido para ela, que eu gosto de falar das pessoas, eu gosto de falar olhando no rosto, eu não sou de mandar recado para ninguém, que você venha olhar, juntamente com o prefeito, um pouco mais para a Aurizona, para essas problemáticas que vem acontecendo em Aurizona. Tá? Não é para ofender ninguém, mas a verdade tem que ser dita, E eu aprendi a andar com a verdade, detesto a mentira. E hoje a gente está aqui, fico feliz de vocês estarem aqui, ouvindo,
conheço ela aqui, já estive lá com eles, nos deram bastante atenção nesse caso também, nos ajudaram. Amanda esteve lá com a gente, a Arizona, muito já ajudou também, o Chico Gonçalves esteve presente também com a gente lá. Então, muitas pessoas aqui já conhecem a nossa história, que não é fácil, não é uma história fácil, é uma história bem difícil e árdua, assim como a nossa luta é árdua. E a gente lutou e eles fizeram uma ETA nova em Arizona, só que essa ETA, ela não dá conta de fornecer água para a comunidade de Arizona, porque a gente passa 3, 4 dias sem ter água. E aí a mineração coloca um carro-pipa na rua para passar colocando água. A Amanda conhece essa situação, já viu também. Colocando nas caixas. Só que eu acho isso aí humilhante para as mães de família, que quando a gente abria a nossa torneira tinha água com abundância, e hoje não tem. A gente tem que estar carregando água das portas das ruas. E, além de ser humilhante, esses dias eles colocaram um funcionário, não sei se a senhora já sabe disso, vice, que eles não iriam mais ceder essa água do carro-pipa para as pessoas que tinham caixa ou um carote no quintal. Eles não iriam. Mas as pessoas vieram me procurar e eu mandei uma mensagem para a mineração dizendo que eu jamais aceitaria isso, porque eles que nos colocaram nessa situação. Então, eles têm que tirar a gente dessa situação. Essa problemática só está existindo por conta da irresponsabilidade da Equinox Gold. Porque foi citado sobre a chuva que eles disseram que causou o rompimento da barragem, que foi uma chuva decamilenar. É mentira. Foi irresponsabilidade da Equinox Gold, porque eles abriram as canaletas dos bota-fora deles, todos para dentro dessa barragem, e não suportou o acúmulo de água, e rompeu a barragem. Por isso que a gente ficou sem água, por conta da irresponsabilidade deles. E, nesse momento, eles não estão fazendo diferente. Mais uma vez, eles estão abrindo as canaletas dele e jogando a água lá nesse mesmo local do rompimento da barragem e desce todo para a nossa estação de água. Estação essa que a gente sabe que está contaminada, mas, mesmo assim, a gente tem que estar usando essa água porque não tem outra, né? Não tem outra água. A gente é obrigado a usar. E tem outro fato muito grave, né, que está acontecendo em Arizona, sobre as detonações. As detonações que ocorrem praticamente todos os dias. Essas detonações estão deixando nossas casas todas rachadas. Eu acredito que tem em torno de 100 famílias ou mais com as casas todas rachadas por conta dessa detonação. Já tem 2 anos atrás, eu corri com algumas mulheres atrás para a gente resolver esse problema. Nessa época tinha 42 casas rachadas, mas isso já se passaram 2 anos. A mineração contratou uma empresa, se eu não me engano foi em Minas, para fazer uma vistoria nas casas. No final, eles deram um laudo para a gente que a minha casa estava rachada porque faltou ferro, porque faltou areia, faltou um cimento bom, porque faltou isso, faltou aquilo. Então, todos os laudos das casas de Arizona, eles disseram que a problemática era essa. Não eram as bombas, só que a gente sabe que é mentira, porque são as bombas. Porque nossas casas não foram feitas para aguentar bombardeio. Porque aquilo é um bombardeio, porque é todo dia. São explosões horríveis. Muitas crianças já vivem traumatizadas com aqueles estrondos, porque são horríveis mesmo. E a nossas lajotas de parede não para mais, cai tudo. Quem quiser ir lá em Arizona, averiguar se é verdade isso, pode ir, que vocês vão verificar que tudo que a gente está falando aqui é verdade. A mineração não vai dizer que porque ela omite tudo. E aí, além disso, a gente tem outra problemática sobre a estrada, o desvio. Uns dias atrás, eu participei de uma reunião com alguns vereadores lá em Arizona, onde a vice participou também, já no final, mas participou. Porque a gente ficou sabendo que a mineração ia fazer um desvio para mudar a nossa estrada. Vou fazer 34 anos, sou nascida lá. Aquela estrada, quando eu nasci, já existia. E o Campo do Barão, outra estrada que foi a comunidade de Arizona que fez.
a comunidade que fez essa estrada. Então, a mineração agora está precisando e ela vai fazer um desvio. Aí, o que os vereadores disseram para a gente? Que eles não tinham feito ainda uma reunião, porque eles não sabiam de nada. Não sabiam de nada. Mas, ontem a gente teve presente em uma reunião lá com o Diego Rolim, e não foi isso que ele falou para a gente. Ele falou que eles sabiam de tudo. Ficou bem claro ontem que vereador, prefeito, todo mundo sabe do que está acontecendo. Por que que ele deu alvará, deu autorização para fazer o desmatamento, para fazer o desvio? Porque a mineração veio dizer para ele que ia fazer aquele desvio, porque quando chegava o inverno, acontecia enchente e a gente ficava sem direito de ir e vir. Não é verdade essa história. De encher, enche, mas porque eles fecharam de um lado e outro e a água não tem para onde correr. Que o caminho dela, para onde sempre foi, eles fecharam. Então, a água não tem direito de ir para lá. Então, a tendência é encher, porque não está vazando, não está escoando, vai encher. Né? Aí, o que a mineração faz? Alguns donos de terreno, eles vão lá e fazem um contrato para essa água escoar para esses terrenos. E eles usaram essa mentira aqui, para poder ter autorização de fazer o desmatamento, para fazer o desvio para a gente, que é uma grande mentira. Eles vieram porque eles querem a nossa estrada, porque a mina deles vai se estender para a nossa estrada. E aí pediram essa autorização usando isso. Tanto é que é tão omissa a história deles, que eles já fecharam até o contrato com esses donos de terreno novamente, para abrir esses tilins, já estão todos abertos, contratos assinados, o povo já está até recebendo. Entendeu? Então, a mineração não quer nenhum tipo de acordo com o povo de Aurizona, nada, nada. O que ela faz é prejudicar bastante, bastante. O povo de Aurizona vive lá humilhado pela mineração Aurizona. E sem falar que, em 2018, já aconteceu um rompimento, um deslizamento da pilha de estéreo da mineração Aurizona. E, graças a Deus, não ia passando ninguém nessas horas, mas a gente ficou sem direito de se locomover, né, de Aurizona para Godofredo, porque fechou a estrada. E, além de ter fechado essa estrada, destruiu uma parte do mangue. Mangue esse que era uma cabeceira onde muitos pais de família iam lá pescar para dar um sustento para os seus filhos. E hoje não tem mais esse direito porque acabou. E nunca foi recuperado. Porque mangue, assim, eu acredito que a gente não vai recuperar desse jeito. Eles plantaram, disse que uns manguezinhos por lá, mas só capim mesmo que nasceu nessa área. Para ver como é tanta contaminação que outra árvore não foi para frente nessa parte. Então, são muitas as problemáticas de Aurizona. Muito mesmo. Então, eu peço aqui encarecidamente que vocês venham olhar com carinho para as nossas colocações sobre a Aurizona. Tá? Que a gente tem lutado bastante, bastante mesmo, para a gente ver a Aurizona melhorar. Porque o que a gente sabe é que eles querem que a gente vá abandonando nossas casas e vá embora, porque a gente já mora debaixo das pilhas de estéreo. Porque as pilhas de estéreo deles é praticamente dentro de Aurizona, não é verdade, Amanda? Não sei nem se tem 200 metros a pilha de estéreo. É um monte de terra deles. O rejeito, que eles não têm mais serventia para eles, eles vão colocando. Então, já está, acho que mais ou menos uns 90 metros de altura, ou mais. E a gente mora praticamente debaixo desse monte de terra. Entendeu? Entendeu? É muito perigoso. Eu peço para Deus todo dia para que isso não venha acontecer. Mas a gente vendo o que aconteceu em Mariana, em Brumadinho, em vários outros lugares, será que vai ser diferente com a Aurizona? Quando chega o inverno, a gente dorme aflito, pensando nessa situação. Ainda mais com as detonações, que é muito forte, e aquilo ali vai cedendo. E o que vai acontecer é isso. Se o povo não olhar, se o governo não lutar por nós, se ficar só do lado da mineração, porque eu digo assim, que os governantes têm que ouvir a comunidade de Aurizona, o povo de Aurizona, tem que ser ouvido, não tem que ouvir só a mineração, porque todo tempo ela vai omitir, todo tempo. O Diego Rolim falou assim ontem, eles mandaram uma nota para mim dizendo isso. Doutor,
Todos os dias eu recebo aqui essa nota. Acredito que ela também receba. Todos os grupos de WhatsApp de Aurizona, todos os dias recebem uma nota mentirosa da empresa, dizendo que está tudo bem, que está às mil maravilhas. Mas vá numa casa de uma mãe de família e pergunta como é que está a situação. Todo mundo vai dizer até coisas mais graves do que eu estou falando aqui. Tenho certeza disso, porque é lamentável o que a gente passa lá. Muito lamentável mesmo. Não vou me estender mais, porque tem bastante pessoas para falar. Vou deixar aqui fechar minha fala, pedindo reparação e respeito para a comunidade de Aurizona. Meu muito obrigada. Só uma pergunta. A empresa contrata tem quantos empregados? São 1.500 famílias que moram no distrito de Aurizona. Aurizona é um distrito de Godofredo Viana, que é uma cidade de uns 15 mil, acho, pronto, 13 mil habitantes. É uma cidade pequena, né? Aurizona é um dos principais distritos, mas tem outras comunidades no município, né? Que também é afetada. E Aurizona é onde funciona todo esse complexo. As barragens estão lá, mora 4 mil pessoas, que são 1.500 famílias. Como o senhor falou sobre emprego, vou citar aqui mais esse ponto. Alguns anos atrás, eu fui presa. Por que eu fui presa? Porque eu fui pedir emprego para as pessoas, para as mães de família de Aurizona. Eu sou professora efetiva, não preciso ir para a estrada pedir emprego para ninguém, mas eu sou uma pessoa que eu gosto de lutar pelo lugar que eu nasci. Sempre vou lutar. Isso é uma coisa que eu deixo bem claro para todo mundo. Sempre vou lutar, sempre fui de estar na frente dessas coisas. Fomos para a estrada, mas eram as mães de família, pedindo emprego para a mineração, para essas mães, porque eles traziam as pessoas de fora. Traziam não, continuam trazendo as pessoas de fora. E vão deixando pessoas que têm competência de trabalhar, vão deixando de lado. Então, a gente resolveu fazer um movimento. E simplesmente fomos presas. Até hoje eu respondo 3 processos por essa prisão. 3 processos. Eu e mais 2 colegas minhas fomos presas porque fomos pedir emprego. Será que isso é certo? Pedir emprego, levar a gente a ser presa e processada. Uma dessas meninas vive aí lutando para fazer o curso de segurança, nunca pôde, porque foi presa, tem esse processo. Então, ela nunca pôde fazer esse curso, por conta desse processo. E até hoje, ela nunca conseguiu um emprego lá na empresa. Nessa época, eles ainda empregaram 20 pessoas com essa luta. 20 pessoas. Aí, de lá para cá, vem acontecendo essas coisas e a gente vem lutando aí. Obrigado. Oi. Oi, ligado, né? Tá. Agora, vamos ouvir aqui os representantes da Defesa Civil. Primeiramente, o Carlos Davi, em seguida, vamos ouvir o Wellington Cardoso. Olá, boa tarde novamente. A Defesa Civil do Estado, ela trabalha em 2 vertentes. Na área de prevenção de riscos, que é o gerenciamento de risco, e também no atendimento ao desastre. Quando a gente está trabalhando com a parte de barragens, na área de prevenção de risco, nós temos as ações de prevenção, mitigação e preparação das comunidades que estão em situação de vulnerabilidade. Dessa forma, nós trabalhamos com a apresentação de peças técnicas que fundamentam a sociedade civil e os órgãos gestores em suas tomadas de decisões. No métier das barragens, nós geralmente somos fomentados pelo Ministério Público Federal para identificar a questão dos riscos presentes tanto na estrutura física quanto no desenvolvimento deles para o entorno. E em parceria com a SEMA na área ambiental. Com relação às barragens, como foi perguntado, a barragem de Pericumã, nós tivemos a ação quando teve aquele primeiro acidente com a ruptura do cabo de sustentação da comporta, que gerou um alagamento a montante no município de Pinheiro. As ações da Defesa Civil recaíram no auxílio humanitário, no resgate,
na adoção das medidas para a decretação de situação de emergência no município de Pinheiro, bem como na parte estrutural, auxiliando o município na liberação da comporta, mesmo com o paliativo do cabo que foi colocado. Após isso, foi realizada a peça técnica e encaminhada para o Ministério Público Federal, que, a partir daí, ajuizou o DENOX para que ele fizesse a manutenção daquele empreendimento. Essa semana que passou, nós estivemos em Pericumã para acompanhar, fomentado pelo Ministério Público Federal, para acompanhar essa reforma. E lá nós conseguimos perceber que, das 4 comportas da barragem, 3 já estão fazendo o processo de manutenção, faltando uma comporta e a comporta da edícula. Também foi realizado a questão do sistema de força e do cabeamento independente para cada comporta. Então, isso daí já é uma das ações resultantes do trabalho em parceria que a Defesa Civil desenvolve com os demais órgãos. Segundo a gestão, tem a previsão de entrega desta barragem de Pericumã daqui a 60 dias, que é quando nós retornaremos para poder fazer nova inspeção e também a testagem das comportas. Aqui no município de São Luís, tanto eu quanto o Tenente Wellington, a equipe da Defesa Civil, nós participamos dos planos de ação de emergências da barragem da Alumar, na qual nós fomos conhecer a planta, saber como estão as estruturas das barragens, as barragens que vão ser ampliadas, os procedimentos técnicos que eles estão utilizando, bem como a elaboração desse tipo de procedimento, do plano de ação de emergência, os pontos de encontro, o tempo viável, a questão da adoção dos outros órgãos, através do plano de auxílio mútuo, na questão de uma futura ocorrência. Ele está em fase ainda de elaboração para seguir para a implementação e chancela da autoridade competente, que é a SEMA. Queres passar um pouquinho de Arizona? O Tenente Wellington agora vai passar um pouco sobre... Só te perguntar sobre a Alumar. Vocês, assim, logicamente, aquilo que seja possível tu publicizar aqui para nós. Lá na Alumar, a vistoria, o acompanhamento que vocês têm lá, vocês consideram que ela está dentro do padrão, tem uma margem de segurança, ou tem alguns pontos que vocês questionam, tem algum relatório que aponte algum grau de insegurança da barragem? Olha, dentro do que foi possível observar e daquilo aonde nos foi permitido ir, ela está dentro dos parâmetros de segurança da Política Nacional de Segurança de Barragem, sendo uma barragem classificada como categoria de risco alta e alto dano potencial. Os sistemas tecnológicos que eles estão utilizando principalmente para a produção das novas barragens são sistemas que são de primeira linha, que seria a questão das mantas, das impermeabilizações, da questão do próprio plano de ação de emergências que está sendo elaborado. Porém, nós ainda não fizemos a vistoria em conjunto com o pessoal da SEMA, para ver a questão da parte de meio ambiente. Essa situação do Gapara, já foram algumas ocorrências que nós atendemos, ela vem sim da barragem lá da Alumar, porém não vem das lagoas de rejeito de minério. Ela é da própria topografia e dessa topografia ela vai gerando essa questão desse índice pluviométrico para um córrego que passa pelo Gapara. Já tiveram, ano passado nós tivemos lá também, e já foi feita intervenção pelo próprio município nessa região do Gapara. É o que a gente tem com relação a essa parte. Arizona? Bem, pessoal, boa tarde mais uma vez. Tá? Foi muito bem explanado pelo capitão Veiga com relação à barragem de Pericumã. Nós estamos agora obedecendo aí uma rota de vistoria de barragens, né, pelo Ministério Público. E já fizemos Pericumã, né,
e também fomos a Godofredo Viana, onde lá a gente, até onde nos permitiram fazer a vistoria, né, sobre a barragem, no corpo ali de rodagem, na faixa de rodagem da barragem, nós podemos observar todo o sistema de segurança que eles adotam ali na questão de sondagens e de sensores com relação à movimentação daquele maciço do qual eles vão também fazendo o alteamento, né, sobre a barragem. Eu também, como eu falei, a gente toca nessa questão da segurança da barragem, se tem perigo de rompimento ou não, se eles estão com um sistema de sensores, que também faz parte da regulamentação para a confecção de barragens, né? E também lá é um acúmulo de rejeitos, né? Não deixa de se considerar também que vai ter ali um ataque ao meio ambiente. Diferentemente do que a gente conheceu com relação à barragem da Alumar, onde eles adotam já um sistema bem mais robusto, inclusive de impermeabilização de toda o fundo da lagoa com as laterais, né, impedindo que aquele fluxo ali de águas do rejeito venha a contaminar diretamente lençóis freáticos, não foi observado isso na barragem de Godofredo Viana, né? Bem, fiz essa pergunta lá a eles, eles deram a explicação deles, e isso, claro, creio que a SEMA vai fazer também a sua análise e saber se realmente aquelas águas acumuladas não têm também esse impacto no lençol freático, em contaminação das águas, certo? O sistema adotado lá da barragem é um alteamento sobre a barragem. As barragens que já ocorreram também, os acidentes que a gente tem conhecimento mais recentes, era um alteamento a montante, né, onde eles vão aproveitando a primeira barragem em solo firme, mas a sequência eles vão aumentando, fazendo alteamento a montante sobre os rejeitos que teoricamente já se solidificaram, porém eles continuam instáveis. E aquele peso todo sobre aquele rejeito, chega um tempo que pode acontecer um acidente, como já foi observado e muito bem explicado por eles mesmos, né? O que é dito hoje, que essas barragens construídas fora desse sistema são mais seguras, né? Mas isso é uma questão que eles têm que atestar. A nossa missão é fazer a vistoria, colher esses dados e verificar se eles estão, pelo menos, obedecendo alguns itens de segurança, mas a atestagem com relação à segurança da barragem deles e o ataque ao meio ambiente, né, é função dele, é obrigação deles, e, claro, tem que ter fiscalização para isso, certo? Tivemos também a oportunidade aqui na visita das barragens, das lagoas de rejeitos da Alumar, de lagoas que já foram interrompidas o uso, e, inclusive, já foram colocado a camada de terra e feito novamente o reflorestamento, né? E outras que estavam sendo produzidas, onde também a gente viu todo o trabalho que eles aplicam lá com relação à impermeabilização do fundo da barragem. Achei bem interessante, né? Consideraria que é um serviço bem elaborado, principalmente para proteger aí que aqueles rejeitos lá, aquela água contaminada, não venha a influenciar ali no terreno ou contaminar o lençol freático, certo? Então, a gente está nessa programação, já fizemos 2 barragens e, no decorrer do mês, iremos concluir essa fiscalização que foi solicitada pelo Ministério Público. Eu te pergunto, esse sistema que tu disseste que é da Alumar, sim, como é que chama o nome do sistema? Que tu disseste que eles fazem a impermeabilização? É impermeabilização. Eles usam lá um material geotêxtil, né, em camadas duplas, certo? Faz a emenda, até a emenda eles mostraram para a gente como é que era feito, em 2 soldas, é um material plástico, e entre aquelas soldas eles injetam ali um ar comprimido para ver se aquelas soldas lá, a quente, não vão se romper durante 5 minutos, segundo o que ele explicou, né? Se romper, eles refazem o sistema, né, onde vai ter as emendas, né? Esse material ele é distribuído em todo o fundo, é uma dimensão mesmo enorme, a barragem que a gente viu lá, a lagoa, né? Desde as paredes, né, passando pelo fundo até a outra parede, certo? E no campo em volta das barragens do talude,
é feito um serviço ali de vegetação com gramas, para impedir ali que sofra mais rapidamente impactos de erosão, efeitos da chuva, e tem acarreamento do material e enfraquecimento da parede, né? Além disso, tem um sistema de drenagem também no fundo, que eles mostraram para a gente, né? E porque a gente viu alguns que estava saindo algo, mas era pelo sistema de drenagem, conforme a gente viu, um sistema tipo espinha de peixe, certo? Então, assim... E lá na barragem de Godofredo Viana, vocês não é diferente desse sistema, não tem essa proteção de impermeabilidade no fundo das barragens. A gente não observou essa impermeabilização, porque também o que a gente já viu já está lá em uso, né? A gente não viu uma sendo produzida como a gente teve a oportunidade de ver aqui da Alumar. Tá? E vocês estão fazendo essas fiscalização a pedido do Ministério Público? Isso. Ministério Público Federal. Isso. Né? Inclusive, eles deram um prazo de 20 dias, né? E aí se tornaria impossível a gente pediu. Mas quais foram as barragens que eles pediram para fiscalizar? Foram Pericumã, Godofredo Viana, pode... Godofredo Viana, Pericumã, a barragem de Flores e Bacanga. Nós já fizemos Pericumã, Bacanga e a barragem de Godofredo Viana. Agora nós estamos com rota para fazer Flores, dia 28, cumprindo o que o Ministério Público determinou. Mas isso não é como é que se diz, um procedimento normal da Defesa Civil fazer esse tipo de fiscalização? Ou é para fazer? Não. Só fizeram porque houve a solicitação? Dentro do nosso escopo de trabalho, a nível de Defesa Civil de Estado, nós precisamos ser fomentados. Então, tem a responsabilidade do gestor ou do órgão controlador da barragem, que seria, no caso, Pericumã Denox, a Bacanga, a questão da Sinfra, né, a própria barragem de Flores também, a questão do Denox. Então, eles têm essa responsabilidade em parceria com os municípios. Caso o município não tenha a capacidade de resposta para essa situação, geralmente nós somos fomentados para isso. No caso de Godofredo, que é um empreendimento privado, aí a empresa privada, município, qual o órgão que ficaria responsável por fazer a fiscalização? Seria uma estrutura do próprio município? O Estado só quando for acionado? Como? A ANM, a Agência Nacional, né, de Mineração, e ela cobra da barragem lá de Godofredo Viana, do gestor da barragem, que apresente toda a documentação, plano de segurança de barragem, a questão dos monitoramentos, as vistorias periódicas, a questão do plano de ação de emergência, e isso de forma periódica, de acordo com a categoria de risco e o dano potencial daquela barragem. No caso esse, porque se trata de mineração, é do Departamento Nacional, né? Isso, a ANM. Fiscalização. Isso. O Estado não... Não, o Estado ele vai entrar com a chancela da parte também ambiental mas juntamente com a SEMA. Mas fiscalização não fica a cargo do Estado, fica Né, a cargo do federal. Justamente. Aí entra a questão do Estado quando nós somos fomentados ou solicitados pelo órgão competente, no caso o Ministério Público Federal. Entendi. Aí nós temos ainda também a questão da barragem hidrelétrica de Estreito, que foi feita vistoria esse ano, com a problemática da vazão afluente e vazão defluente, que gerou alagamento no município de Imperatriz, que fica a jusante da barragem. Então, nós fizemos uma visita em loco e algumas reuniões, e ficou comprovado lá que eles teriam uma margem para trabalhar a montante, para poder segurar um pouco a questão do fluxo, diminuir a potencialidade da vazão defluente, que é a que sai da barragem, gerando o alagamento no município de Imperatriz. Então, nós fizemos 2 peças técnicas entregues para o PROCON e para a Procuradoria-Geral do Estado, especificando as características técnicas e solicitando que essa vazão defluente, a que sai da barragem, ela fosse tomada uma decisão em conjunta com a questão do consórcio, os municípios que estão a jusante e os órgãos que fazem a questão da fiscalização. Agora, nós também... Isso, da barragem de Estreito. Com relação à estrutura dela, ela está revalidada, de acordo com o plano de segurança de barragem do ano de 2018, com a apresentação do relatório em 2019,
E isso justificou mais ainda a questão deles poderem fazer uma segurança desse lago a montante, né, aumentando a questão do represamento do lago. O questionamento que eles nos fizeram é que, dependendo da margem operatória, que lá eles trabalham com um fluxo hídrico, é um feixe hídrico, tem que ficar em movimento o tempo todo. Esse represamento poderia gerar montante alagamento no município de Carolina, certo? Mas isso é plenamente viável se estiver trabalhando dentro das margens dos limites de segurança. Então, essa foi uma outra ação que nós, da Defesa Civil do Estado, participamos, né? E trabalhamos aí para fundamentar a tomada de decisão do gestor. Eu só não prestei atenção no quando tu disseste a primeira argumentação com relação à barragem de Estreito. Eu não sei se tu referiu, foi a Imperatriz. A barragem... detectaram algo que contribuía com o alagamento das cidades. O alagamento da região adjusante, que está no município de Imperatriz, ele está intimamente correlacionado com o aumento da vazão defluente, é a vazão que sai da barragem. Só que nós temos duas fontes de análise. A primeira, realmente, aumenta, tanto é que nós vimos com os relatórios técnicos, que quando chove na cabeceira do rio Tocantins, ele vai aumentando essa vazão a montante, e quando ela é repassada de imediato, acima de 8 metros cúbicos por segundo, ele vai gerar um alagamento em Imperatriz. Só que, conversando com o pessoal do consórcio, eles falaram que essa vazão defluente ela é calculada de acordo com a calha do rio. E aí recai num problema um pouco mais estrutural, que seria o uso indevido das planícies de inundação, devido à questão das construções em locais que seriam de planície de inundação. Foi um dos casos que aconteceu com um conjunto habitacional que tinha lá, que a gente não vai citar aqui o nome, que estava dentro de uma área delimitada pelo Serviço Geológico do Brasil, como uma área de planície de inundação. Boa tarde novamente. Pessoal, só para informar que o pessoal de Aurizona vai ter que se retirar agora. Eles vão voltar ainda hoje para Aurizona, é uma noite todinha de viagem. Então, eles vão sair agora, vão jantar e seguir viagem, tá bom? Você gostaria de falar alguma coisa, Mirosa? Antes que ela fale, eu só queria lhe perguntar se a senhora tem como nos fornecer cópia dos laudos das casas que vocês falaram que foi detectado rachadura e que a empresa disse que não se tratava, não tinha relação com as explosões de dinamite. Se vocês tiverem, puderem nos fornecer, e também se tem algum procedimento de ordem judicial junto à Defensoria ou Ministério Público para apurar essas rachaduras nas casas provocadas por explosão de dinamite. Só me diga. Sim, a gente tem sim. Vamos estar lhe enviando. Só quero agradecer por ter participado aqui com vocês. Fico triste porque não vou poder ficar até o final. A gente vai ter que voltar para Aurizona, tá? Então, que vocês olhem aí encarecidamente a nossa luta, a nossa problemática e que nos ajudem, tá? Fica aqui o meu apelo novamente. E continuo dizendo que nós de Aurizona precisamos de justiça, né? Aurizona pede justiça, reparação. Que vocês olhem mesmo com carinho, tá? Meu muito obrigada. Na verdade, é o seguinte, para a gente dar o encaminhamento final aqui à nossa audiência pública, eu vou franquear a palavra, diferentemente do início da audiência pública, que eu chamei que fizesse uso da palavra todas as pessoas que nós convidamos para a mesa. Eu vou franquear para quem sentir a vontade, fazer suas considerações finais. Eu, entre os que estão aqui na mesa, eu só queria ouvir, né, para que a gente desse esse encaminhamento que eu acabo de fazer, só ouvir a nossa querida representante da Defensoria, para saber se tem algo a acrescentar, a relatar sobre essas últimas falas aí que nós tivemos. Bom, só para pontuar em relação à demanda judicial que nós acompanhamos, na verdade existem 3 ações judiciais em relação ao rompimento da barragem de Aurizona. Uma é pela Associação dos Moradores de Aurizona, que
discute os danos ambientais decorrentes do rompimento da barragem, uma tutela provisória que o Ministério Público ingressou e nós participamos como terceiro interessado em relação ao reabastecimento de água potável, que foi contaminada por conta do rompimento da barragem, e uma terceira ação que é ordinária, no caso pelo direito de manifestação dos moradores que se manifestaram em decorrência dos danos lá causados, né, e que nós fazemos a defesa deles. Agora, é um processo judicial que, obviamente, como todo processo judicial, tem um trâmite, né, e leva um tempo. Em relação à água potável, por exemplo, nós já demonstramos que tem os laudos da CAEMA, FUNASA, a própria Secretaria de Saúde, enfim, demonstrando a contaminação e ainda o não abastecimento integral, reabastecimento integral, apesar da empresa no processo se colocar como algo já resolvido, mas não está resolvido. Isso está sendo debatido no processo, com contestação, réplica, enfim. Mas, independente disso, acredito que até para o processo judicial ter sua celeridade, é preciso que os poderes legislativo e executivo que estão aqui reunidos e estão preocupados com essa demanda específica, possam se mobilizar, não só para a questão de fiscalizar pelo que ocorreu, mas outras que virão, né? Porque, como no caso de Minas Gerais, foram tragédias anunciadas, né? Esse tipo de exploração de barragem, em algum momento, pode causar esses danos que aconteceram aí em Aurizona. Então, sugiro que haja um acompanhamento permanente de órgãos de controle, não só os órgãos do Executivo Federal, que controla a mineração, como o senhor mesmo colocou, deputado, como é competência da União, né, a mineração, mas de comissões parlamentares, né, compostas também, comissões externas compostas pela própria Secretaria de Estado, porque elas autorizam, através de licenças ambientais também, né, pela Secretaria do Meio Ambiente. Enfim, essa fiscalização para que realmente essas barragens possam, já que estão instaladas dessa forma, possam ser fiscalizadas e impedir essas tragédias de acontecerem. São 3 ações. Uma é a comunidade, a Associação dos Moradores, que ajuizou em relação aos danos ambientais. Outra, o Ministério Público, que nós atuamos em conjunto com ele, como terceiro interessado, em relação ao reabastecimento de água. E outra pelo direito à manifestação deles também, que é... Não, em relação às casas, não tem. Agora, tem que haver um acompanhamento mesmo de atores externos em relação a essas barragens. Acreditamos que essa pressão externa, né, faz até a empresa ter que dar explicações, né, porque a explicação que é dada é contrária aos laudos que os órgãos fiscalizatórios estão juntando aos autos. Só para eu encerrar, que eu esqueci de fazer um questionamento a eles, esse laudo que vocês estão produzindo, que foi solicitado pelo Ministério Público Federal, não é isso? Eu creio que, com certeza, ele não tem nenhum sigilo. Nós podemos estar requerendo esse laudo, é possível vocês nos fornecerem, ou só com autorização do Ministério Público? Na realidade, ela é uma peça pública, né? O laudo, a peça técnica. Então, basta fazer a questão da solicitação que a gente faz o encaminhamento. Beleza. A gente viu, Dalília, que existe um projeto de lei tramitando na Câmara, é o 2788 de 2019. Ele institui a Política Nacional de Direitos das Populações Atingidas por Barragens, o PNAB, discrimina os direitos das populações atingidas por barragens, o PAB, e prevê o Programa de Direitos das Populações Atingidas por Barragens, o PDAB. Então, eu gostaria de sugerir como encaminhamento, deputado Zé Inácio, que o deputado Zé Carlos fosse o dispositivo e utilizasse esse mandato que ele representa do PT para ser um instrumento na Câmara para acompanhar esse processo e ser o elo de ligação com o movimento aqui do Estado, também junto ao movimento nacional. A última movimentação desse PL foi uma audiência pública realizada na Comissão de Meio Ambiente. Então, eu acho que ele ainda cabe dispositivos que, se vocês acharem necessário ou julgarem necessário, o deputado Zé Carlos
está sendo ali o protagonista desse processo, junto com o autor do projeto, que é o Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, de ter essa interlocução e levar essa demanda junto à bancada dos deputados federais do PT na Câmara. Tá bom? Muito bem. Só para também dando informação sobre o projeto que está tramitando aqui, o projeto da lei estadual, que a lei ela é semelhante à lei federal que tramita a nível nacional, é que o projeto já passou pela Comissão de Direitos Humanos, em maio do ano passado. E aí parece-me que está na comissão, na CCJ. Né? Assim que voltarem aos trabalhos normal de tramitação aqui das comissões, nós vamos pedir que esse projeto também ele seja apreciado num regime mais célere. Beleza. Ok, Lília. Nossa querida vice-prefeita vai usar a palavra. Então, antes de fechar, né, eu acredito que já está se encaminhando para o final, falar que o município vem acompanhando toda essa problemática. Semana passada teve uma reunião na Câmara dos Vereadores, onde o município participou. Eu não sei se tinha alguém do MAB lá, nessa última reunião da Câmara, e nessa reunião a mineração queria entregar a estação de tratamento de água para o município, porque hoje quem mantém a estação de tratamento, que a água foi o maior problema do rompimento lá da barragem, queriam entregar para o município e o município não recebeu, porque foi apontado uma série de erros na construção da ETA e o principal fato de a ETA não atender a demanda da população. Né? Então, o município não recebeu a estação de tratamento de água e fez os apontamentos necessários para que ela pudesse receber. Né? Quanto às detonações, que é um problema gravíssimo que vem acontecendo lá dentro da vila, às vezes a gente escuta fora da vila essa detonação. Né? Então, antigamente, as casas não rachavam. Se começou a rachar agora, depois que a mineração começou a fazer essas detonações, é porque o problema está ligado a isso. Nós tivemos essa reunião lá na Associação de Moradores, os representantes do MAB lá na região estavam, né, a Daiane, que eu chamo de Mirosa, e lá ficou definido que a gente ia atrás de uma junta técnica que fizesse um laudo independente da mineração, porque os laudos da mineração vêm todos dizendo que está tudo ok e que a rachadura nas casas não tem a ver com a detonação. Então, o município também vem acompanhando essa problemática. Né? Quanto ao desvio da estrada, não foi dado nenhuma licença para que, pelo menos a nível municipal, para que ocorresse esse desvio. Né? A Câmara de Vereadores, a Prefeitura, através da Secretaria de Meio Ambiente, vem acompanhando esse processo, né? Porque nós temos uma estrada boa, uma estrada transitável. Então, o município, as pessoas de Arizona não aceitariam mudar o bom por um duvidoso. Né? Então, isso a gente não vai aceitar também. Dizer que eu estou aqui como representante do prefeito, mas ele é o chefe. Né? Estou captando todas as mensagens e todos os debates que estamos tendo aqui e vou levar a ele. Né? Porque é do interesse do município que todas essas problemáticas sejam resolvidas e solucionadas. Estamos há 1 ano já do ocorrido, do desastre, né? E o que a gente vê é que não foi resolvido, não foi solucionado. Né? E é uma questão de erro da mineração. Né? Foi eles que causaram esse problema. O que nós podemos fazer é intervir, lutar junto à população, e isso a gente tem feito, porque é interesse do município que as pessoas que residem dentro da Vila de Arizonas vivam e vivam bem, com qualidade de vida. Tá bom? Amanda, fique à vontade, por favor.
Certo. Agradeço a palavra. Eu pedi a inscrição brevemente, porque na oportunidade, né, como foi falado também pela Mirosa, da Lila, nós tivemos a oportunidade de, enquanto Secretaria de Estado de Direitos Humanos, acompanhar os momentos iniciais após o acidente, algumas tratativas de reparação ainda em âmbito extrajudicial, mas que, posteriormente, a Defensoria Pública, né, teve que adotar as medidas jurídicas por conta das resistências encontradas no cumprimento. E algumas situações são importantes, queria ressaltar, até porque a gente não está com o representante da SEMA aqui, mas em termos de relatórios e laudos de vistoria que a SEMA produziu, um dado importante que também é necessário ter esclarecimento, porque no discurso da empresa até hoje não há nenhuma aceitação na característica de rompimento de barragem, né? Até hoje, eles informam que isso não ocorreu. E os laudos da SEMA eles são conclusivos ao afirmar que houve um rompimento de barragem, porque o local, né, o Lago do Pirocal, onde eles depositavam água e também retiravam água para fazer a atividade de mineração, foi constatado que a empresa construiu diques naquela estrutura, e esses diques, segundo a nossa Política Nacional de Segurança de Barragem, né, a construção desses diques ela implica na construção de uma estrutura de barragem. E o laudo da SEMA ainda pontua que esses diques não foram a construção desses diques não foi informada devidamente à Autoridade Regulatória de Mineração, que é a Agência Nacional de Mineração, de modo que essa barragem não estava sendo fiscalizada pela ANM, porque não havia conhecimento formal. Para mim, esse é um dos dados mais graves em relação a esse episódio, porque a gente encontra, claro, de maneira suposta, né, mas ainda a ser esclarecido judicialmente em outras frentes também, em possibilidade administrativa, porque esses laudos da SEMA eles estão sendo, é importante ressaltar, contestados, né, pela empresa, mas até o momento o parecer técnico existente da Secretaria de Estado do Meio Ambiente é de que houve a construção de uma barragem de maneira, no mínimo, irregular, a revelia da norma que prevê essa regulamentação a nível nacional. E o outro ponto que eu queria salientar em relação à fala dos nossos representantes da Defesa Civil, que inclusive foi desde o início, né, enquanto Estado, assim que o episódio ocorreu, houve um deslocamento da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e do Corpo de Bombeiros Militar em todas as suas frentes, e também pela Defesa Civil, né, que faz parte do Corpo de Bombeiros Militar. E, posteriormente, nas tratativas, inclusive na nossa visita, enquanto Secretaria de Direitos Humanos, nós estivemos com representantes da Defesa Civil, que nos esclareceram também para que nós pudéssemos compreender a dinâmica do acidente. E um dado importante que eu acho que pode entrar como encaminhamento dessa audiência pública é porque eu não tinha esse conhecimento técnico de que o tipo de barreira existente lá no município de Godofredo Viana, na Masa, era uma barreira do tipo de alteamento, porque eu realmente não havia obtido essa informação anteriormente. E é importante ressaltar que, após os acidentes de Mariana e o outro acidente em Minas Gerais, Brumadinho, a gente teve uma decisão, primeiro em resolução da Agência Nacional de Mineração, em 2019, e que posteriormente entrou como lei, e fez uma alteração na Lei da Política Nacional de Segurança de Barragens, proibindo a utilização da construção de barragens por alteamento em casos de barragens de mineração. Eu creio que isso se aplica tanto para as barragens de mineração da construção de cava, quanto para a barragem de rejeitos de mineração. E havia um prazo de ajuste dessas barragens, que até o momento, assim, salvo informação atualizada, né, ele venceu em fevereiro deste ano. Então, é importante verificar no nosso corpo o prazo, porque foi proibida pela Agência Nacional de Mineração, em 2019, construir barragens nessa metodologia de alteamento que eles informaram aqui, né? Antigamente era possível, de Arizona. E quando houve essa alteração legislativa, foi estabelecido o prazo de ajuste até fevereiro de 2022.
Eu acho que é em torno disso, 2019, 3 anos quase. E aí é importante verificar se esse prazo foi eventualmente prorrogado e, caso não tenha sido prorrogado, adotar as medidas necessárias, né, e cabíveis para responsabilização. E ainda que ele tenha sido prorrogado, é importante saber, porque isso não ocorre de um dia para a noite, né? Então, é importante saber agora o que a empresa está fazendo para se ajustar a essa previsão legislativa. Inclusive, enquanto Secretaria de Estado de Direitos Humanos, a gente mantém um relatório desde as primeiras visitas, e nós vimos atualizando esse relatório à medida que nós temos desenvolvido ações, inclusive essa reunião entra, né, enquanto atividade que vai levar à atualização desse relatório, e a partir dessas discussões aqui, desse contato com a Defesa Civil, a gente deve oficiar, né, solicitando informações. O nosso papel, a nossa possibilidade é realmente solicitar informações, tentar obter respostas da MASA, mas é importante que os demais órgãos aqui, né, Defensoria Pública na sua atividade judicial ou extrajudicial, a própria ALEMA, né, no seu papel fiscalizatório, o município, possam, tomando conhecimento dessa situação, adotar essas providências, até mesmo como encaminhamento dessa audiência pública, porque eu acho que é um dado bastante relevante. E, por fim, só ressaltar que, enquanto Secretaria de Direitos Humanos, estivemos acompanhando, né, o decorrer desse caso, tanto na perspectiva, muito prioritariamente na perspectiva de garantia de direitos mínimos dessa população após a ocorrência desse acidente. Na época, foi feito um grupo de trabalho compreendendo a Defesa Civil, a CEINC, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e a SAIDPOP. E esse grupo de trabalho, inclusive como atividade desse grupo de trabalho, no ano passado, ainda em novembro de 2021, nós visitamos Godofredo Viana para acompanhar o cumprimento das ações. Também tomamos nota, né, de maneira bastante complexa, que a construção da ETA, que era o grande mote de reparação apontado pela MASA, não atende ainda às necessidades do distrito de Aurizona. E, tomando conhecimento disso, nós vamos buscar, dentro da Secretaria, acionar, né, fazer o acionamento dos órgãos. E ainda é importante ressaltar que esse caso ele foi debatido no âmbito do Conselho Nacional de Direitos Humanos. O Conselho Nacional expediu resolução, que tem, inclusive, indicações para os municípios, para a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em termos de revisão das legislações ambientais, né, revisão ou criação, porque eles apontam também a ausência de algumas normas. E nós encaminhamos, enquanto Secretaria, para os outros órgãos que não fazem parte do Poder Executivo Estadual. E, enquanto Poder Executivo Estadual, nós temos buscado discutir com os nossos pares, a SEMA, a CEINC, entre outros, para verificar como o Poder Executivo Estadual do Maranhão pode dar o melhor cumprimento a essa resolução do Conselho Nacional de Direitos Humanos. Agora, eu passo a palavra para o nosso amigo Ivaldo, que vai fazer as considerações finais dele. Eu vou terminar declinando. Tá. Eu vou terminar declinando, porque eu vou só cumprimentar o deputado Inácio, aproveitando para cumprimentar aqui nessa audiência o nosso querido Dimas Salustiano, e cumprimentar os nossos colegas do governo, CAEMA, está aqui, Direitos Humanos. Quero aproveitar para cumprimentar a vice-prefeita, que bom tê-la aqui. Enfim, todos, nossa Defensoria Pública aqui também. Dizer da alegria de ter participado desse debate. Eu acho que os encaminhamentos foram dados. Eu também espero aqui, viu, Fernando, um relatório dessa audiência e principalmente os laudos que a Defesa Civil tem, que é o que pode ser, claro, naturalmente, o que pode ser público, para que a gente tenha conhecimento mais aprofundado do que a gente pode agir, porque
De qualquer forma, a Secretaria de Agricultura Familiar também tem a obrigação de proteger os produtores, especialmente os agricultores da agricultura familiar, nas regiões atingidas, né? Então, aproveitando, leve meu abraço novamente ao deputado Zé Carlos, que eu estive com ele ontem, mas reforço também essa boa relação de amizade e de saber que tem um mandato que luta pelos interesses das pessoas que realmente tanto precisam. Então, queria agradecer, dizer que nós estamos à disposição também como secretaria, como ente do Estado, no sentido que a gente possa aprimorar essas ações, no sentido de combater que aconteçam mais desastres, mais problemas no sentido que a gente possa continuar tendo, digamos, ser vigilantes. Claro que depois eu queria sugerir aqui, viu, Fernando, que a gente tivesse outro debate sobre as barragens de proteção do meio ambiente, como é o caso, por exemplo, da Maria Rita, que é uma barragem que separa a água doce da água salgada, que traz prejuízos irreparáveis para o meio ambiente, não só para o meio ambiente, é um problema socioeconômico, socioambiental, na verdade, que aquela região que sai de Alcântara até São Bento, que a água doce, ela no período, ela entra na água salgada, matando peixe, trazendo predadores. Então, talvez seria interessante também tratar desse outro lado, da construção de barragens. Aqui a gente tratou muito, né, de que essas barragens nos trazem problemas, mas que a gente possa construir barragens que nos traz soluções também, tá? Obrigado. Eu me chamo Maria da Luz, queria fazer uma pergunta, pois... Vocês disseram que vocês foram na barragem da Comporta, do Rio Pericumã. Sim. Vocês foram via terra ou via água? Lá a gente tinha 5 pessoas fazendo a questão da parte das comportas e um eletricista. Isso. É firma grande? Não é firma grande. São carteira assinada? Isso eu não posso lhe responder. Não. São trabalhadores que não estão devidamente legais para fazer aquele serviço. Não são... Quando nós fizemos o contato com eles, né, tinha até a farda da empresa que eles estavam vestindo, e segundo eles estão acionados pela equipe do DENOX, né, como um dos vencedores do processo licitatório para a reforma da barragem. Mas só que a firma que está com eles lá, então é uma firma muito fraca, porque eles não têm carteira assinada, não têm estrutura nenhuma de trabalho, entendeu? Até hoje, DENOX, que é responsável pela barragem da Comporta, o salário, que é pouco daqueles 5 funcionários, está atrasado. Aí a fiscalização vai, diz que está tudo ok. Não, aí era para vocês já reprovarem, porque o DENOX... Só colocando, porque essa questão salarial não tem a ver com a fiscalização que eles fazem. Isso, eu estou entendendo. É importante a senhora relatar, mas não tem a ver com o trabalho da Defesa Civil. Aí tem que ter uma representação junto ao Ministério Público do Trabalho para poder fazer uma fiscalização. Isso, eu só estou colocando, não para eles, estou colocando porque a Defensoria Pública está tudo aqui, tem uns óculos, aí eu estou colocando logo esse ponto. Eu só quero dizer porque o serviço da Comporta em si não está legal, não. Porque o que eles estão fazendo é só um corrimão, e os cabos estavam tudo certo, eles trocaram, mas a fiscalização não foi realmente no ponto. Pega um pescador, pega uma canoa e deixa numa canoa para vocês olharem. Bem, nesse ponto nós discordamos, até porque nós passamos comporta por comporta. As roldonas das comportas elas estão sendo reforçadas. Foi feito também a troca de todo o cabeamento de aço. Só está faltando da última comporta, que foi um paliativo que foi feito quando teve a situação de emergência, o decreto. E também toda a parte de eletrônica e de força também da comporta individual está sendo finalizada. Então, nesse ponto, nós discordamos.
Não, mas o trabalho não está legal, não. Eu discordo, não está legal o serviço da Compor. Era só isso que eu queria. Obrigado, companheiro. Não está legal, não. Ok, quem agora... Só para finalizar, ele pediu para falar. Senhor, fica à vontade. Boa tarde a todas e a todos. Meu nome é Jacksenildo, eu sou da base do Sindicato dos Urbanitários do Maranhão e participo também da Plataforma Operária Camponesa de Água e Energia, que é uma articulação de entidades que atua no ramo de água, energia e outros segmentos que dá suporte a esse processo de luta que o MAB faz, né? É uma interação das entidades. Eu pedi para me inscrever aqui para falar sobre essa questão lá de Arizona e trazer 2 dados que eu ainda não vi ser colocado aqui, né? Primeiro, assim, a posição nossa dentro do movimento é de que lá não foi um desastre, foi um rompimento e que foi um crime grave que aconteceu ali, né? Essa é uma disputa de narrativa que a gente faz com a mineradora e faz com determinados setores do Estado e a gente sempre que está nos fóruns quer reafirmar isso. Não foi a causa não foi um desastre ali, foi realmente omissão da mineradora. E as 2 questões é sobre royalties e sobre uma multa que já aconteceu lá. Quer dizer, nós estamos falando de um empreendimento que é um empreendimento que gera um royalties que só no ano passado foi de 19 milhões. Né? No ano de 2020 foram de 17 milhões. E aí, quer dizer, para onde é que vai esse dinheiro, como é que essa coisa é tratada, o quanto que é aplicado na comunidade, eu acho que essa é uma questão que precisa ser trazida para esse debate, para ter acompanhamento. E o outro é a multa que foi gerada em função do rompimento da barragem, que foi uma multa aplicada em torno de 10 milhões. Essas eram as 2 questões que eu queria colocar. Obrigado, deputado. Uma multa que foi gerada em função do rompimento da barragem lá sim. A SEMA. Tá bem, obrigado. Assim, nós temos, como todos podem ver, né, e muitos aqui, secretarias, a prefeitura também, municipal de Godofredo Viana, os sindicatos, né, que são parceiros históricos e estão sempre do lado do MAB, os parlamentares, a própria Defesa Civil, que a gente já teve também reuniões ali em abril de 2021 com o comandante, né, da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros, e também em loco, lá em Arizona, em uma das visitas da Defesa Civil. São vários pontos que envolvem a situação dos atingidos de Arizona, mas também de outras barragens, né, de Pinheiro, a barragem aqui, as barragens da Alumar, né, toda essa situação também que os atingidos enfrentam em São Luís e muitos outros lugares. Isso nos exigiria muito tempo, né, um dia inteiro não seria ainda suficiente. Nisso eu quero dizer que nós e os atingidos de Arizona que tiveram que se retirar antes de terminar, desde ontem, né? O pessoal viajou anteontem, chegou ontem de manhãzinhas, 8 da manhã aqui em São Luís, e nós iniciamos essa jornada, que, na verdade, ela não se encerra hoje, né? Pelo contrário, essa é uma luta de muitos e muitos anos, né? E aí, nisso, eu quero trazer algumas propostas, porque eu acho que é necessário a gente continuar esse diálogo, né? Com a Assembleia Legislativa do Maranhão, com a Defesa Civil, com a Sede Pop, com o mandato do deputado Zé Carlos, com os parceiros ACUT, o Sindicep, com a CAEMA, com todos os órgãos que estão aqui e com os que ainda não estão aqui, com os que não estiveram hoje aqui, como a SEMA, a Secretaria de Segurança Pública. Por quê? Porque a gente precisa ter até mais tempo para detalhar de forma organizada o que nós vamos fazer,
o que é possível ser feito para resolver o problema do desvio da estrada que a mineradora está fazendo em Arizona. E com as pilhas de estéreo de mais de 90 metros, que estão sufocando a população que está próxima, né? Que está sendo quase que afundada por conta disso. O que nós vamos fazer? E a água contaminada, que não tem ainda água potável? E a proibição do extrativismo em Arizona por parte da mineradora, que as pessoas são presas, se catar um açaí, se catar um caranguejo, já tem casos e casos de prisão da polícia, da segurança da mineradora, e com a perseguição que as lideranças, né, inclusive eu, Dalila, militante do MAB, já fui, tem um dos processos que fui processada pela mineradora, com acusações, porque nós estávamos na manifestação, na luta. Então, tudo isso a gente precisa pensar soluções, né? Então, o que é que nós queremos propor aqui? De imediato e também para a gente dar sequência. Nossas propostas enquanto MAB é que... e aí também colocar que nós temos relatórios, evidências suficientes para comprovar tudo o que nós estamos dizendo. Por exemplo, existe um relatório da Defesa Civil que fez vistorias, foi até as casas e afirma, né, constata isso, que as rachaduras nas casas, na moradia das pessoas, é resultado dessas explosões, e isso preocupa, porque a qualquer momento uma casa pode desabar. O chão está rachado, a parede está rachada, a janela fica trincada, rachada, quebra quando há uma explosão. Então, temos relatórios da Defesa Civil. O Conselho Nacional de Direitos Humanos foi lá em missão, através do Conselho Estadual de Direitos Humanos do Maranhão, e fez tem um relatório, né, fez uma missão e tem um relatório. Nós temos relatório de Arizona de um dos maiores especialistas de barragem, de segurança de barragem do mundo, que é o Steve Ehrman, que ele é da Espanha, ali da Europa, e ele estuda esses casos. E nós temos esse relatório. Então, tem muitas evidências, relatórios que vão qualificando de forma judicial, institucional, essa luta, né? E aí, o que eu quero propor, para encerrar? Eu acho que tem várias ações que podem ser feitas, que podem fortalecer essa luta, né? A aprovação da política estadual de direito para as populações atingidas aqui no Maranhão está mais do que na hora de ter pelo menos uma lei, né? Então, a gente quer reiterar a importância disso diante, né, do deputado Zé Inácio e de todas as secretarias e parceiros que estão aqui. É urgente que essa lei seja aprovada, pronunciamento público em defesa dessa lei. A Lei Nacional de Direito das Populações, que foi lembrada pela Lília, é importante demais ter uma lei nacional. Nós queremos também dizer que seria muito importante que a gente pudesse ter uma visita dos parlamentares que apoiam a luta, deputados estaduais, deputados federais, lá em Arizona, para conhecer de perto, ver tudo que a gente tem dito, e também como forma de ampliar essa denúncia, né? Quando o deputado vai numa visita dessa organizada, isso também dá uma repercussão e uma pressão sobre a empresa. E o último ponto é que a continuidade de uma agenda de trabalho, onde a gente pudesse fazer reuniões de trabalho no mês de abril, início de abril, com sede POP, a ALEMA, né, o mandato do deputado Zé Inácio, a prefeitura, a vice-prefeita, a prefeitura de Godofredo Viana, a SAF, a CAEMA, a SEMA, a CEINC, a SEDUC, a Secretaria de Saúde e a Defesa Civil, porque tem vários pontos que a gente quer discutir, de várias ações que podem ser feitas para ter reparação, que ainda não houve reparação dos direitos dessa população. Então, como proposta, colocar isso, para a gente possa sair daqui com esse compromisso de agendar uma reunião, e aí, com mais tempo, para poder ir para o ponto a ponto, né, dessa pauta que foi entregue a todos vocês. E agradecer a todos que estiveram presentes e que foi um momento muito importante na luta dos atingidos e atingidas. Ok, obrigado, Dalila. Nós vamos aqui já para os encaminhamentos finais. Antes de fazer esses encaminhamentos, eu quero
só agradecer. Primeiro, a confiança do MAB, do Movimento dos Atingidos por Barragem, a nos procurar o nosso mandato para que a gente pudesse estar intermediando esta audiência pública e fazer esse debate sobre este importante tema que, como eu disse ainda há pouco na minha fala, muitos maranhenses não sabem que tem essas problemáticas de barragem. Conhece o problema de barragem quando viram nacionalmente o que foi o desastre, né, em Brumadinho, em Mariana, mas acho que aqui não tem populações, a grande maioria da população acha que não tem populações correndo esses riscos, mas de fato tem, nós precisamos se preocupar, nós precisamos tomar medidas, providências preventivas, tem que tomar medidas também que possam vir atender as comunidades, as famílias que estão à margem ou estão sendo atingidas diretamente por essas barragens. Mas antes de dar os encaminhamentos, que eu anotei a partir das intervenções de todos vocês que se manifestaram, eu quero antes agradecer a SAF, na pessoa do Ivaldo, que já esteve aqui, já saiu, Secretaria da Agricultura Familiar, a Sede Pop também, na pessoa da Amanda Costa, que contribuiu bastante aqui com as suas intervenções, a vice-prefeita, lá da cidade de Godofredo Viana, a Karine Andrade, a Lilian Raquel, está aqui representando o mandato do deputado Zé Carlos, a Clarice Viana, que saiu do Ministério Público, Defensoria Pública Estadual, a Denisa Gomes, cadê da CAEMA, nossa, também participou e deu sua contribuição, o Carlos Davi e o Wellington Cardoso, da Defesa Civil, e o Raimundo do Sindicep, o Manuel Lages também, que está aqui representando a CUT, e o nosso amigo e companheiro Jacques Nilson, que aqui representa o Sindicato dos Urbanitários. Eu acho que é importante a gente fazer os seguintes encaminhamentos. Primeiro nós vamos fazer, como eu disse também na abertura, aqui nós estamos no formato de reunião, mas, na verdade, este evento de hoje ele tem um caráter de audiência pública, até para poder dar andamento e consequência aos encaminhamentos. A gente faz isso como uma audiência pública para poder fazer os encaminhamentos e as solicitações devidas. E um deles é que nós vamos solicitar o relatório da Defesa Civil, o relatório que vocês estão produzindo ou já produziram sobre a barragem de Pericumã, Arizona, Bacanga, do Rio Flores, de Acho que todas as barragens hoje têm também com relação às barragens da Alumar, que pudessem estar nos fornecendo. Nós vamos formalizar isso via Assembleia Legislativa, solicitando direto a vocês. Outro encaminhamento que nós vamos fazer, e para isso nós precisamos de mais informações, tipo o laudo que eu solicitei, da dona Daiane, que ela disse que tem laudo que comprovam que a rachadura nas casas, nas paredes, no piso, tem a ver com a explosão de dinamite, porque isso aí é de fato quando tem extrações parecidas. Regiões onde exploram muito gesso, é muito comum acontecer que tem muito na região de Grajaú. E eu lembro a época, inclusive, que eu estava no INCRA, tinha muita denúncia de assentamentos que, onde tinha regiões de exploração mineral, as casas rachavam dos moradores dos assentamentos por conta de explosão, de dinamite, parecida com essa situação. E só resgatando, já que eu falei a época que eu estava no INCRA, lá em Godofredo Viana, não, lá em Centro Novo, que tinha uma mineradora canadense, aí por volta de 2011, 2012, 2013, atuando. Eu lembro que, como se tratava, a grande maioria da área onde eles iam explorar, se tratava de assentamento ou de área pública da União, ou área de assentamento do INCRA, e precisava de um documento, uma espécie de licenciamento
do INCRA para que eles pudessem atuar, e nós não concedemos à época, é por isso que eles não se instalaram, porque era na mesma época que ia se instalar lá em Godofredo Viana. Eu lembro que a empresa de Centro Novo era uma empresa canadense. Aí eu não sei hoje como é que está o nível de licenciamento, mas o que barrou a atuação dessa empresa foi a posição do INCRA, que não concedeu, à época, o laudo, uma espécie de licença para que eles pudessem operar, porque a grande maioria da área explorada eram assentamentos do INCRA. Uhum. Só um comentário sobre essa questão de Centro Novo, né? Nós estivemos lá, enquanto Secretaria de Estado de Direitos Humanos, em novembro de 2021, na mesma rota, a gente aproveitou, né? Estivemos em Godofredo e Centro Novo do Maranhão, e lá, assim, os trabalhos de instalação da mineradora, eles estão voltando, retomando. Inclusive estão com o cenário hoje ainda não uma questão de barragens, mas a questão do conflito com os assentados, né? Porque lá essa região ela tem vários assentamentos do INCRA, e é um caso complexo porque alguns desses assentamentos viraram garimpos por conta da exploração ilegal de ouro, né, garimpos ilegais, mas também nesses assentamentos tem trabalhadores rurais, tem assim, é uma diversidade de pessoas. E hoje, inclusive, a empresa tem adotado as tratativas de limpeza da área, né, de retirada das pessoas, e parte dessas famílias algumas das famílias que utilizavam a área para garimpo ou outras atividades, não conseguem mais acessar. Na época, inclusive, eles estavam com uma demanda, né, porque estavam recebendo uma cesta básica como compensação, mas que essa cesta básica não correspondia aos usos, né, a gente adotou algumas providências, e como eles estão se instalando também posteriormente, esse tema das barragens ele deve surgir, e até de maneira preventiva, considerando o que nós tratamos aqui, talvez seja importante acompanhar de agora, né, esse momento da instalação da empresa. Certo. Eu lembro que há mais ou menos uns 8 a 10 anos atrás, eu fui, inclusive, visitei lá em Centro Novo, eu vi o processo de prospecção que eles faziam, que eles furavam assim, furos gigantes de sondagem, e também as crateras que já estavam abrindo, que eles já estavam fazendo a exploração, porque também funcionava garimpo ilegal. Então, por que eu citei essa questão da casa? Porque acho que nós devemos fazer um diálogo, mas um encaminhamento, a partir daqui da Assembleia, solicitando, aí vamos avaliar qual o órgão competente, que eu entendo, a princípio, que seja a Defensoria Pública Estadual, encaminhe esses elementos para que eles possam entrar com a ação indenizatória para todas essas famílias, para que a empresa ela possa reparar, indenizar essas famílias que tiveram suas casas rachadas. Aí nós vamos fazer também esse procedimento por aqui, pela Assembleia. E também aqui nós falamos da tramitação dos projetos de lei. Nós vamos pedir tramitação em regime de urgência. No projeto de lei que já está na casa, passou pela Comissão de Direitos Humanos, deve estar na CCJ para que a gente possa aprovar o mais breve possível, desde que garanta a constitucionalidade do projeto, a gente aprova o mais rápido possível aqui na casa. Assim como vamos fazer um encaminhamento no que se diz respeito à tramitação da lei federal, que é muito comum, às vezes, a gente usar deste expediente aqui na Assembleia, solicitando ao presidente da Câmara dos Deputados, solicitando ao deputado Zé Carlos e à bancada do nosso Partido dos Trabalhadores, para que se empenhe no sentido de que a lei federal ela possa ter uma celeridade também na sua tramitação e seja aprovado em breve. Então, é muito comum que a gente faça esse tipo de procedimento, nós vamos fazer, e aí depois fazemos o contato com o gabinete do deputado Zé Carlos. E, para finalizar, vamos solicitar também da Agência Nacional de Mineração a vistoria
que a agência já fez. Alguém disse aqui que eles fizeram uma vistoria, e nós não sabemos qual o resultado da vistoria feita pela Agência Nacional de Mineração. Vamos encaminhar um requerimento solicitando se eles podem nos dar acesso ao laudo de vistoria feito pela agência. Se não fez, esse documento, nesse mesmo documento nós solicitamos que eles tomem essa providência, porque lá em Arizona eles têm que atuar, principalmente a Agência Nacional de Mineração. Vamos também solicitar o laudo da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, que aponta vazamento, rompimento da barragem lá em Arizona. Foi dito aqui que eles têm esse laudo. Aí por que é importante que nós tenhamos todas essas informações? Porque a gente pode fazer, ao final, uma denúncia aos órgãos competentes para tomar providência, desde o Ministério Público Federal, como também os órgãos do Poder Executivo, para que possam tomar as providências cabíveis e necessárias. E, por último, como encaminhamento também aqui desta audiência, nós vamos programar uma visita de uma comissão de deputados lá em Arizona, para que a gente não só visite as barragens, mas visite também as casas dos moradores que estão sendo afetadas pelas explosões. Aí eu só vou depois ver como será essa tramitação, qual comissão, talvez seja a Comissão de Direitos Humanos. Nós vamos formalizar esse pedido para oficializar uma visita que não do deputado Zé Inácio, mas uma visita da comissão da Assembleia Legislativa, que vá com todo o seu aparato técnico e de assessoramento, para que a gente possa não só fiscalizar e encaminhar para os órgãos devidos, mas também dar visibilidade para que esse tema seja, de fato, observado pelas autoridades e a própria empresa. Entender que eles não podem simplesmente só explorar visando lucro, sem considerar que ali existem famílias e que precisam também ter seus direitos respeitados. Então, finalizo com esse encaminhamento. E nessa reunião que eu estou propondo, nós não vamos só, nós vamos deputados e vamos também convidar a Defesa Civil, vamos convidar a SEDPOP, a SAF, que é uma secretaria que estava aqui, outras secretarias, a Defensoria Pública, né, as entidades do movimento sindical, do movimento social que estão aqui, as entidades todas que participaram aqui, a gente vai convidar, porque alguns acabam mandando representante. É uma comissão de deputados, mas uma comissão também que é importante outros órgãos, outras entidades participarem. Então, isso seria o nosso encaminhamento final. Eu agradeço a presença de todos. O nosso mandato continua à disposição do MAB, do Movimento dos Atingidos por Barragens, assim como de outras entidades que estão aqui, do movimento sindical e da parceria que sempre temos feito com os órgãos públicos que estão aqui também representados. É isso, obrigado a todos e vamos à luta e até a próxima reunião. Obrigado.